a um termo que precisa ser entendido por todos os brasileiros. E esse termo é o termo patrimonialismo. O que nós estamos falando hoje, e que na verdade é uma reedição de Dilma I e II, naquele momento em que a população se indignou, foi para as ruas e começou a questionar justamente essa confusão entre o público e o privado, algo que nos acompanha, a bem da verdade, desde a transição da monarquia para a República, esteve conosco nas primeiras edições da República, na República Velha, depois no período Vargas, inicia-se até o movimento trabalhista que, por sinal, nós vamos chegar lá daqui a pouco, nesse nosso bate-papo, tem raízes ali justamente com o partido do ministro que volta a editar esse patrimonialismo junto ao Estado. E o que é isso? O patrimonialismo se caracteriza exatamente por você utilizar o Estado, se apropriar do Estado, das instituições estatais em benefício próprio, para o seu próprio enriquecimento, vendo seus interesses pessoais. E isso é a característica de muitos dos políticos no Brasil, especialmente esse grupo mais ao centro, que a gente estigmatizou como centrão, Paulo. Na verdade, muitos deles estão inseridos num sistema político muito perverso no Brasil, no qual os deputados federais, em especial, eles são eleitos não pelo voto direto, mas porque, por vezes, alguém com muitos votos carrega os votos do partido e elege um monte de outras pessoas escolhidas pelo partido. Esse tipo de dominação no Brasil faz com que sindicatos, estatais, ministérios sejam loteados entre os partidos para o uso de benefício próprio, enriquecimento próprio de suas famílias, dos clãs políticos. Carlos Lupe já integrou a quadrilha lá atrás, Paulo, e ele retorna ao local do crime, não porque haja competência na sua liderança à frente do PDT já por muitos anos. Não é somente isso. É uma questão de controle de um ativo que nós precisamos, como cidadãos, como eleitores, como brasileiros que querem ver o país avançar, desfazer esse nó. Porque, veja, quando Dilma cai, ali naquele momento em que há uma crise econômica gigantesca, que agora já se reproduz, porque a estratégia econômica do governo é a mesma. Quando a gente compara o ministro hoje, que está à frente dos assuntos econômicos do país, com Paulo Guedes, do governo Bolsonaro, é uma distância abissal de competência, de conhecimento. Mas não é só essa questão que hoje afunda economicamente o Brasil. É aquele mesmo tripé que se formou no governo Dilma. A corrupção sistêmica, a deterioração da segurança pública, da violência, do narcotráfico, do crime organizado e, acima de tudo, o que a gente percebe hoje, essa deterioração do próprio capital político. Por quê? Porque quando a corrupção, a violência pública junta-se a uma crise econômica, nós temos a tempestade perfeita que ocasionou o impeachment da Dilma Rousseff e agora reedita isso que a gente está vivendo hoje. Quando você fala de Carlos Lupe, Paulo, é importante a gente entender que há uma raiz ali em Vargas, no trabalhismo, na utilização dos sindicatos. Se você olhar a trajetória da Argentina, que foi um dos países mais ricos do mundo, e que durante 100 anos se deteriorou e aprofundou essa crise, justamente quando os sindicatos são instrumentalizados politicamente, ali na era do peronismo, e que no Brasil a gente teve a reprodução da era Vargas, e o PDT, de certa maneira, ele tenta ser o herdeiro dessa pegada trabalhista de utilização dos sindicatos. Veja, Paulo, que isso não é uma coisa exclusiva do Brasil. Aqui nos Estados Unidos, também no governo Trump, estão sendo desfeitos vários ardis e vários, vamos dizer assim, maracutaias que foram feitas com as unions. Você conhece muito bem o sindicalismo Sim. Aqui dos Estados Unidos, que também era bandeira do Partido Democrata e que hoje vários desses grupos vão para o partido do Donald Trump. Por quê? Porque não se sentem mais representados. No Brasil, Paulo, esse fenômeno aconteceu no governo Bolsonaro. Veja que o que foi feito no governo Bolsonaro? Se aprovou uma lei de que, para você aderir a esse... Primeiro, você acabou com a obrigatoriedade, né, do sindicalismo, aquele que te tirava um dia do teu salário obrigatoriamente, compulsoriamente. Mas, além disso, o que se avançou foi que do governo Bolsonaro se estabeleceu que esses convênios
eles precisam ser refeitos, ou seja, você precisa renovar a sua adesão uma vez a cada ano. E aí o que aconteceu? Um parlamentar do Partido dos Trabalhadores depois enfiou um jabuti logo à frente tentando mudar isso para 3 anos. Por quê? Para tentar que o aposentado, ou aquele que fosse ludibriado ali para assinar, não ficasse fazendo uma renovação e pudesse ser alertado dessa armadilha. Bom, acontece que logo depois um outro parlamentar do PT enfiou um jabuti de novo. Para a nossa audiência que não lembra o que é jabuti, é quando você vai aprovar um projeto de lei e insere algo que não diz respeito àquele projeto de lei, mas que tem uma intenção subjacente ali, muitas vezes até maléfica, que é o caso, e aí acabou com essa obrigatoriedade, Paulo, de você ter que renovar. Então, na verdade, esse exponencial crescimento desses descontos, e como foi muito bem explicado aqui, acaba sendo difícil que o próprio lesado entre na justiça. Por quê? Porque são valores pequenos, Paulo. Eu conheço pessoas que estão sendo lesadas em R$ 15 por mês, outras em R$ 50 por mês. E aí o que acontece? Outras em valores que, se você somar aquele ano, você diz assim, isso foi descontado, eu não tenho como recuperar isso. Só que quando você coloca isso na linha do tempo e você coloca isso na quantidade de pessoas lesadas, vira um esquema perfeito, Paulo. E é isso que a gente está vendo, lamentavelmente, no país.